Bem, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Vamos começar aqui pelo computador mesmo, nossa parte teórica, tá? A gente vai dar uma lida aqui na parte teórica, depois eu passo para o quadro, que é para a gente poder fazer exemplos lá para poder ter um melhor entendimento. A gente vai começar agora a parte de cálculos estequiométricos. A gente vai ver os cálculos teóricos, né, como é que funciona. E a primeira coisa que a gente tem que ver nessa parte da estequiometria, que é o seguinte: as substâncias elas reagem e formam produtos numa proporção específica, tá? Ponham isso aqui primeiramente. E diz o seguinte: o cálculo estequiométrico ele é usado para determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados e de produtos que devem ser obtidos. Ou seja, numa reação, nos cálculos estequiométricos de uma reação química, a gente vai ver, ela é feita para a gente calcular, a quantidade de produtos, para calcular os produtos que a gente vai receber, vão ser obtidos através de uma certa quantidade de reagentes que a gente vai utilizar para obter esses produtos, tá? Outra coisa aqui interessante, aí diz o seguinte, tá? Usados e de produtos que serão obtidos em uma reação química. Aí diz que a gente tem que levar em consideração a pureza, o excesso dos reagentes, o rendimento da reação e o excesso de algumas substâncias e etc. E outras coisas mais. Esse cálculo ele pode ser feito em termos de quantidade de matéria. Quantidade de matéria você sabe, né, que é dado por N, que é número de moléculas ou de formas unitárias, de massa ou de volume das substâncias envolvidas. E baseia-se no coeficiente da equação química corretamente balanceada. O que ele está falando é, que é o seguinte, que a gente tem que tudo vai se basear, esses cálculos, não é que tudo vai se basear, a gente tem que levar em consideração ao balanceamento da equação. A gente tem que balancear, quando a gente resolver o cálculo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a equação corretamente, tá? E aí ele diz para a gente observar o seguinte, essa tela aqui, tá? Aí, com relação à reação balanceada de combustão completa, ele está falando dessa reação bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o papel, o pincel, que é o que? Marcador. Pronto, tá aqui, ó. Vou botar aqui em amarelo. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, tá? Pronto. Considera, aqui, ó, ele dá essa equação aqui, embaixo, tá? Beleza? Tá aí a equação, aqui, ó, essa equação aqui todinha. Já olhamos, né? Aí ele diz o seguinte: considera a reação de combustão balanceada desde a reação do álcool etanol, né? Esse álcool aqui está reagindo com oxigênio, dando gás carbônico mais água. Aí ele diz assim, ó, sendo as massas atômicas dos elementos, ele dá massa do hidrogênio, massa do carbono, massa do oxigênio e o valor aproximado da constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23, em temperatura e pressão, e que todos os componentes estão no estado gasoso, tá? Aí é o seguinte, a gente tem que lembrar, botem bem isso aqui na cabeça, essa relação aqui, ó, botar até aqui em vermelho, tá? Aqui, ó, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, número de Avogadro, né? Que equivale a massa molar em gramas por mol e que equivale a 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Então, isso aqui equivale a isso e isso aqui equivale a isso. Da mesma forma que esse volume aqui equivale a 1 mol, que isso aqui equivale a isso. Então, está dizendo que cada deixa eu fazer isso aqui para poder ficar, para não ficar muito bagunçado. Então o que ele está falando é o seguinte, né? Porque para ver para a gente ter bem em mente essas equivalências aqui, né? Que 6 vezes 10 a 23 moléculas equivale a 1 mol, que da mesma forma que essas quantidades de moléculas equivalem a massa molar em gramas, que equivale, tá? Aí ele dá essa tabelinha aqui. Eu vou deixar essa tabelinha pra gente ver, porque quando a gente vai fazer os cálculos, a gente tendo essa tabela copiada no caderno e observando, fica até bem fácil de entender os cálculos. E entender de forma mais fácil esses cálculos estequiométricos. Aí aqui dá, né? Da relação da quantidade de matéria, número de moléculas, massa, volume e o volume nas CNTPs, né? O volume está falando para os gases. E aqui os volumes nas CNTPs. E ele diz o seguinte também, aqui tá, aí dá um álcool, etanol,
reagindo com oxigênio, reagindo com gás carbônico, reagindo com água. Aí, com relação à quantidade de matéria, diz assim, aí tá aqui, ó, 1 mol de água reagindo com 3 mol de oxigênio, reagindo com 2 mol de gás carbônico, com 3 mol de, dando 3 mol de água. Aí a mesma coisa. Pode ver aqui, ó. 1 mol vezes quantidade de molécula, ó, 3 mol de oxigênio reagindo com vezes essa quantidade de moléculas aqui. E com relação à massa, ó, coeficiente e a massa. Professor, como é que calcula essa massa aqui do etanol? Como é que calcula essa massa aqui da água? Como é que calcula essa massa do gás carbônico? Pessoal, eu não vou entrar em conta, eu não vou ficar respondendo aqui, eu não vou fazer agora balanceamento de equação e nem vou fazer esse cálculo aqui para a gente ver a massa dessas moléculas, porque quando eu estiver respondendo exercício, toda vez que eu for fazer exercício, normalmente em uma questão ou outra eu vou estar fazendo esses cálculos aqui para vocês. Então, para não ficar repetitivo, apesar de eu gostar de eu achar que a repetição é a melhor parte para a gente aprender, que o segredo da aprendizagem é a repetição, mas porque eu vou repetir também muitas vezes fazendo os cálculos, então não é necessário eu fazer aqui agora, tá? E aqui também tem a relação para o volume, ó. Um volume, ó, aqui, ó. Sempre observando os coeficientes, ó, tá? Ó, 3 volumes de oxigênio, 2 volumes de gás carbônico, tá? Quero que vocês observem bem esses coeficientes. Aí o volume das CNTPs ele diz o seguinte, que para os gases é 22,4 litros, tá? 22,4 litros, ó, observem aqui tá? E os coeficientes, sempre os coeficientes, ó, coeficiente aqui, ó 3, ó, 3 vezes 20, ó. Depois, quando eu estiver fazendo os cálculos, vocês vão entender isso aqui, tudo que eu tô querendo, porque que eu estou mostrando isso aqui para vocês. O etanol ele é líquido nas condições de normal de temperatura e pressão, ou seja, a temperatura ambiente. A mesma coisa a água, é líquido nas CNTPs, nas condições de normal de temperatura ambiente. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é basicamente temperatura ambiente, 25 graus Celsius a 1 atm, tá? E por último, ele diz o seguinte, que os coeficientes de qualquer equação química são encontrados com base nas leis de conservação da massa, ou seja, na lei de Lavoisier, tá? Todo mundo sabe o que diz a lei de Lavoisier. Outro dia até Caio estava mostrando aí no trabalho dele. Enfim, e na lei das proporções de Proust, tá? Tudo isso a gente, quando for fazer exercício, a gente vai percebendo isso aí. E além do mais, essa parte de lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes, a gente viu tudo isso aqui lá no primeiro ano passado, então não vamos perder muito tempo aqui não, tá? Isso aqui é só uma explanação bem rápida da teoria. Os valores de volume que a gente viu no quadro acima, eles baseiam-se na lei volumétrica de Gay-Lussac. Aí, nesse caso, não devemos esquecer que o volume só se manterá constante se a pressão e a temperatura também forem mantidas constantes. Aí assim estabelece para qualquer reação química as proporções indicadas como na queima do etanol. Tá falando da reação acima que a gente acabou de ver. Aí ele disse que é possível fazer os cálculos por meio de regra de 3. Assim, os cálculos vão ser feitos através de regra de 3 por causa porque são cálculos de proporcionalidade, né? De fazer cálculos proporcionais para descobrir a quantidade de reagentes usada e dos produtos que a gente vai obter, e os produtos que serão obtidos na reação, tá? Agora é o seguinte, agora vamos para o quadro para a gente poder ver essa teoria vendo na prática mesmo, mas exercitar o que a gente acabou de ver aqui nessa teoria. Bem, pessoal, depois de visto rapidamente a parte teórica, como eu acabei de mostrar nessa aula de captura de tela que a gente fez no notebook, né? Vamos passar agora para a parte de resolução de exercícios, porque bem, a gente acabou de entrar ali, que a gente está vendo agora cálculo estequiométrico. Então, cálculo estequiométrico a gente aprende fazendo cálculo, né? Então, vamos começar fazendo as resoluções de questões e daí eu vou explicando, quando necessário, vamos explicando a teoria que a gente acabou de ver. Primeira coisa que a gente vamos iniciar respondendo essa questão bem aqui, que ela trata sobre relações entre quantidades de matéria, tá? Vai lá, primeira questão. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico C2H6O que
que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico, supondo reação de combustão completa. Bem, naquela parte teórica lá, ele fala muito de balanceamento de equação. Então, o primeiro passo para poder fazer essa questão, a gente tem que balancear a equação. Normalmente, as equações ela vem balanceada, né? Mas a gente, como a gente estudou no ano passado, no primeiro ano, que a maioria de vocês foram meus alunos, então a gente aprendeu como é que faz esse balanceamento de equação. Mas, por via das dúvidas, eu vou fazer um balanceamento nessa equação aqui para poder recordar. As outras, normalmente as outras questões, elas vêm com a mesma reação, então a gente só vai precisar balancear uma vez, tá? Então, primeiro passo, como é que eu faço para balancear uma equação? Se vocês lembram, eu falei o seguinte: primeiro, desse lado nós temos os reagentes e do outro lado nós temos o produto. Balancear a equação nada mais é do que deixar a quantidade de átomos que eu tenho desse lado igual a quantidade de átomos que eu tenho no outro lado, ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho do reagente já tem que ser igual à quantidade de átomos que tem nos produtos. Por exemplo aqui, aí o primeiro passo qual seria? O primeiro passo, como vocês se lembram, como eu expliquei em sala de aula no passado, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é o seguinte: a gente pega a molécula mais complexa que tem aqui e adiciona 1 como coeficiente para ela. Então, eu vou pegar dessas moléculas aqui, a gente pode observar que a mais complexa é a do álcool etílico. Essa aqui é bem mais simples, essa aqui é bem mais simples e a água também é bem mais simples. De todas essas moléculas que tem aqui, a mais complexa, quando a gente pode observar, é a molécula do álcool etílico. Então, primeiro passo, eu pego essa molécula aqui e adiciono o coeficiente 1. Então, adicionando o coeficiente 1, eu vejo que aqui eu tenho uma molécula de gás etílico, certo? Então, desse lado aqui dos reagentes, quantas moléculas de gás, quantos átomos de carbono eu tenho? Ó, C2. Então, se eu tenho dois átomos de carbono, né? Então, é o seguinte, ó. Dá pra ver porque aqui é uma molécula, então eu tenho 2 carbonos nessa molécula aqui. Mas assim, para ficar bem mais simples, para qualquer vez de dúvida, só basta fazer o seguinte: se você quer saber quantos átomos de carbono tem aqui, tem carbono aqui? Não. Nesse outro lado do reagente não, só tem nessa molécula aqui. Se eu tenho um coeficiente 1 e eu tenho 2 carbonos aqui, não, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2 carbonos nessa parte aqui, aqui nos reagentes. Nos produtos, então eu tenho que ter 2 carbonos. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Não está aparecendo, mas está subentendido que tem um átomo de carbono. Para que tenha 2 átomos de carbono, eu coloco quanto aqui? Qual o índice que eu coloco? 2, né? Vou tirar aqui porque aqui é só para vocês perceberem que aqui tem 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, tem 2 átomos de carbono aqui e tem 2 átomos de carbono agora aqui desse lado. Tem carbono aqui? Não. Então, beleza, está equilibrado. 2 átomos de carbono desse lado no reagente e 2 átomos de carbono no produto. Observando novamente a molécula do álcool etílico, eu observo que eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 6 átomos de hidrogênio, né? Qualquer coisa é só fazer, 6 vezes 1, 6. Então, tem hidrogênio aqui? Não. Então, nos reagentes eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho nos produtos? Aí, se eu tenho 6 átomos aqui para ficar balanceado, eu tenho que ter quantos átomos de hidrogênio? 6 também. Se já tem 2, qual é o coeficiente que eu vou colocar aqui na molécula d'água para dar 6 átomos de hidrogênio? 3, não é? 3 vezes 2, 6. Então, 6 átomos de hidrogênio aqui, 6 átomos de hidrogênio aqui. Beleza. Então, é o seguinte, só está faltando aqui, então, essa molécula aqui está equilibrada, a do gás carbônico está equilibrada e da água está equilibrada. A única que não está equilibrada é essa molécula aqui do oxigênio dos reagentes. Como é que eu faço para equilibrar ela? É só observar o seguinte: quantas moléculas de oxigênio eu tenho aqui nessa molécula? Né? CO2 eu tenho, né? Ó, 2 vezes 2 não tenho 4 moléculas de oxigênio aqui. Mas quantas moléculas eu tenho desse lado aqui na molécula da água? Eu tenho 3, né? Ó, 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho quantas moléculas de oxigênio? Eu tenho no total, 4 mais 3, eu tenho 7 moléculas de oxigênio, né? Desse lado aqui, eu tenho que ter 7 moléculas também, beleza? Quantas moléculas de oxigênio eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma molécula de oxigênio. Ó, tá vendo pela fórmula? Tem uma molécula de oxigênio. Para que tenha 7 moléculas de oxigênio, eu tenho que colocar quanto nesse coeficiente para poder somar com essa soma aqui e dar 7. Eu tenho que botar, ó, 3. Porque, ó, 3 vezes 2 não vai dar 6 moléculas de oxigênio. Quantas moléculas tem aqui? 1.
6 mais 1, 7 moléculas de oxigênio. Ó, 7 aqui desse lado, 7 desse lado. Fechou, então a equação está balanceada, beleza? Agora vamos para a resolução. Primeiro passo foi balancear a equação. Então o que ele diz é o seguinte. Ele está perguntando o seguinte. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico? Então o que ele está perguntando é o seguinte. Ó, qual a quantidade de matéria de álcool etílico? Quanto de álcool etílico deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico. Então é o seguinte, ó, quanto de álcool etílico deve fornecer para dar 12 mol, né, de gás carbônico. Aí agora é o seguinte, a gente quantos mol de álcool etílico eu tenho? Olha só olhar para o coeficiente, eu tenho 1 mol, né? Beleza? Eu tenho 1 mol de gás etílico para fornecer quanto? Para quantos? Para quanto é que eu tenho de gás carbônico? Olha aqui, ó. Para 2 mol. É só fazer essa proporção aqui. Então, em 1 mol, ele está querendo saber assim, quantos mol de álcool etílico eu tenho para fornecer 12 mol de gás carbônico. Então é só ver aqui, por isso é que eu balancei a equação. Aí eu vejo, pelo coeficiente eu tenho 1 mol de gás etílico para 2 mol de gás carbônico. Agora é só regra de 3, tá? 2, como é que se lembra? Fazendo regra de 3 simples, bem básico mesmo. Então, x vezes 2 vai dar quanto? 2x. 1 vezes 12 vai dar quanto? 12. X vai ser igual a quanto? A 12. Tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a quanto? A 6 mol. Beleza? 6 mol de C2H6O líquido. Então é o seguinte, vendo a resolução desse exercício, a gente observa o seguinte, qual é a resolução? Que para que eu obtenha 12 mol de gás carbônico, é necessário queimar completamente 6 mol de álcool etílico. Beleza? Então, é isso aqui. Agora, vamos para a próxima. Bem, vamos lá, próxima questão. Próxima questão, ela trata da relação entre massas. Vamos lá. Qual a massa de oxigênio necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol, C2H6O? Primeiramente, equilibrar normalmente o problema ele vai dar a reação, né? E aí ele também já vai dar a reação equilibrada. E além do mais, como eu já ensinei como se equilibra a reação, nós vamos precisar fazer isso nessa questão agora. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer, como nós estamos tratando de relação entre massas, a gente vai calcular a massa da molécula do álcool, do oxigênio, do gás carbônico e da água para a gente aprender como é que se faz. Começando aqui com a do álcool, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz o cálculo dessa água? A gente faz o seguinte. Ali está a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Massa atômica do carbono, 12. Massa atômica do hidrogênio, 1. Massa atômica do oxigênio, 16. Então a gente faz assim, ó. Quantas moléculas de gás de carbono eu tenho aqui? 2, não é? Agora eu pego pego essa quantidade de átomos e multiplico pela massa atômica. Qual é a massa atômica do carbono? 12, beleza? 2 vezes 12, quanto é que é? 24, beleza. Quantas moléculas de hidrogênio eu tenho aqui? 6. Vezes, qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. 6 vezes 1, 6. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 1, né? Está subentendido bem aqui. Então, 1 vezes, qual é a massa atômica do oxigênio? 16. 1 vezes 16 vai dar 16. Agora a gente pega e soma todos esses valores aqui. Deixa eu ver aqui para não ter dúvida. 24
mais 6 mais 16. Eu fiz só multiplicar aqui. Bom, 24 mais 6 mais 16 vai dar quanto? 46. Então, a massa do álcool é 46 o quê? Gramas. Lembre, massa é dado em gramas. Agora vamos calcular do carbono. Do carbono não, do gás carbônico. Quantos carbonos tem aqui? Um, né? Não tem um carbono aqui, tá? Tem um. Vezes. Qual é a massa atômica do carbono? 12. 2 vezes 1, 12. Do oxigênio, quantos oxigênio tem aqui? Tem 2 átomos de oxigênio. Vezes. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. 2 vezes 16, 32, né? 44 gramas. Agora a gente vai fazer a da água. Tá, vamos lá. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Ó, tenho 2, não é? Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Quantos oxigênios eu tenho na molécula aqui? 1. Qual a massa atômica do oxigênio? 16, né? Beleza? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 16 mais 2 vai dar quanto? 18 gramas. Então essa aqui é a massa da água, a massa da água, massa do gás carbônico e massa do álcool etílico. Beleza? Tá. Agora vamos lá. Vamos à questão. Já calculamos as massas de tudinho e vamos colocar bem aqui rapidinho. Massa do... Deixa eu botar aqui de outra cor para ficar melhor. A massa que eu calculei do álcool etílico, né? É quanto? 46. Opa. 46 gramas. A do oxigênio. O oxigênio eu não calculei aqui porque é fácil, né? São 16, são 32 gramas. Tá? Porque tem mistério, né? São duas moléculas, 16 vezes 2, tá aqui, ó. Oxigênio é 16, tem duas moléculas, vezes 2, 32. Do CO2 eu calculei 44 gramas. Da água eu calculei 18 gramas. Beleza? Então vamos lá novamente. Agora vamos ao problema. Beleza. A gente coloca os coeficientes aqui, né? Deixa eu colocar os coeficientes aqui. 1 vezes isso, 3 vezes isso, 2 vezes isso e 3 vezes isso. Por que eu estou multiplicando? Porque para mim saber... porque quando a gente vai calcular a quantidade de massa, é a quantidade de grama da molécula. Entendeu? A quantidade de grama vezes o seu coeficiente. Então vamos lá, vamos voltar à questão. O que a questão diz? Qual a massa... Primeira coisa que ele pergunta, qual é a massa de oxigênio? Não é isso que ele está falando na questão? Qual a massa de oxigênio? Então eu não sei, é o que eu estou procurando. Qual é a massa de oxigênio? Está aqui, ó. Qual é a massa de oxigênio? Eu não sei, vou chamar de X. Qual é a massa de oxigênio necessária para queimar completamente quanto? 161 gramas de quê? De álcool etílico, do álcool etanol, do etanol. O que eu confundo é álcool etanol, tá? Beleza. Então, beleza. Então eu já tenho aqui, ó. Então é o seguinte. Ele está relacionando... Pode ver que ele está relacionando oxigênio com gás etílico. Porque é o que ele está perguntando, ó. Qual a massa de oxigênio necessária para queimar? Qual a massa de oxigênio? Aqui que eu estou procurando. Necessária para queimar completamente 161 gramas de quê? De etanol. Então eu coloco um em cima do outro. Eu já sei que aí eu vou colocar as massas, né? A massa do que eu estou da molécula da qual eu estou trabalhando. Não estou trabalhando, né, só com o que está me interessando aqui no problema no é o álcool e o oxigênio. Então eu já calculei a massa do álcool, que é 46, e já calculei a massa do oxigênio, que é 32. Então, por que eu coloquei esse 1 aqui? É o 1 do coeficiente, entendeu? Porque qual é a quantidade de massa? É a massa vezes essa quantidade em grama vezes o coeficiente, beleza? Então, já fiz a relação aqui, ó.
Agora é só meio pelos extremos, beleza? Então isso daqui quanto é 1 vezes 40, quanto é x vezes 1 vezes 46? Vai dar x vezes, vai dar... Isso daqui dá para não ficar tomando muito espaço que a gente não tem muito no quadro. Então x vezes isso daqui, x vezes 1 vezes 46 dá 46. X vezes 46 vai dar 46x. Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é igual a 161 vezes 161 vezes 3 vezes 32. X vai ser igual a 16 vezes 3 vezes 32 dividido por... Não está multiplicando? Vem dividindo. Fazendo essas contas aqui, x vai dar igual a quanto? Bora lá. Só esqueci de colocar aqui bem aqui. Só errei aqui. Aqui é 161. 160. Eu sempre esqueço de colocar uma letra. Aí ia dar erro nos cálculos. 161. 161. Beleza. Pessoal, agora é só calculadora. É só fazer conta. Quanto é que dá isso aqui? Deixa eu ver aqui. 161 vezes 3 vezes 32 dividido por 46. 336. Aqui vai dar 336 o que? Gramas. Beleza? Molinho, molinho, facinho, facinho. Tá? Então é o seguinte. Fazendo esse exercício aqui, qual é a resolução da questão? Então é o seguinte, ó, que para queimar completamente 161 gramas de etanol, eu vou precisar é necessário eu utilizar 336 gramas de oxigênio, beleza? Então é isso, tranquilo? Vamos pro próximo. Pronto. Bora, pausa aqui. Pessoal, eu ia fazer mais uma questão, mas o vídeo está ficando muito longo. Então, aí vai ficar, quando o vídeo fica muito comprido, fica muito ruim para muita gente assistir. Então, porque tem a primeira parte que é foi no notebook, né? E outra parte do cálculo aqui. Então, é o seguinte, eu vou finalizar a aula aqui. Eu ainda ia fazer mais um exercício. Então, na outra aula, eu continuo fazendo os exercícios e daí eu vou passar uma atividade para ser feita, tá bom? Continuo recebendo as atividades, a atividade que eu passei para nota, né? Mandem, ainda não recebi de todo mundo. Então é o seguinte, mandem as atividades, porque como vocês estão vendo, agora é só cálculo, né? Então a outra atividade é para pegar a primeira nota sem muito esforço. Sem muito esforço não, mais tranquilo. Uma atividade mais tipo assim, eu passei uma atividade que ela combina lazer, que é para você fazer uma coisa com conhecimento. Agora, depois que eu passar na outra aula, eu vou terminar de fazer mais alguns exercícios aqui e daí eu vou passar a atividade para vocês fazerem. Aí daqui para frente provavelmente vai ser só exercício, entendeu? Então vão ser atividades para resolver exercício e me enviar. Então eu vou ficar aguardando, ainda continuo recebendo as atividades, me mandem, aproveitem, porque as outras questões podem ser complicadas, mais difíceis de resolver. Eu acho que as próximas questões que eu for enviar, talvez eu mesmo vá criar as questões. Eu mesmo vou pegar as questões, elaborar eu mesmo e daí eu envio para vocês. Depende do meu tempo, né? Porque apesar de eu estar aqui, a gente não está no colégio, mas são muitas atividades para mim fazer. Não é só aula que eu tenho que dar, tenho que preparar a aula, tenho que lançar a aula, lançar nota, fazer planejamento, fazer edição de vídeo, é um monte de coisa que quando penso que nossa semana acaba e por exemplo, a semana já está para acabar e eu ainda estou gravando aula aqui para poder editar, para poder postar na segunda-feira, tá bom? Hoje já é sexta, agora que eu estou gravando aqui, mas assim, às vezes não dá, porque cada dia na semana eu faço uma coisa. Tem dia que eu fico só lançando aula, tem dia que eu fico só planejando, entendeu? Então, é assim, entendeu? Então, beleza, pessoal, vou finalizar a aula aqui, porque senão vai ficar muito grande a aula. E quem ainda não me mandou atividade, me envie as atividades para que vocês garantam logo a nota de vocês, porque as próximas vão ser mais exercícios, tá bom?
Falou.